Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Bom dia! Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por que tendes tanto medo? Meu irmão, minha irmã, bom dia. Na nossa condição humana, estamos sempre propensos a passarmos por situações adversas, o que não deve nos amedrontar e sim nos conscientizar do quanto somos necessitados de Deus. É a fé que nos faz conscientizar desta nossa necessidade de Deus. Portanto, precisamos crescer na fé, pois é a fé que nos dá suporte nos momentos difíceis. A fé não nos torna imunes do sofrimento, mas ela nos dá força para superá-lo. Pensemos bem, o que seria de nós sem a fé? Nas tribulações, quem tem fé sempre acredita numa possibilidade, na reversão daquilo que lhe é desfavorável. Já quem não tem fé se entrega, pois não tem a quem recorrer, já que não confia naquele que tudo pode. Quando os vendavais da vida insistirem em nos derrubar, lembremo-nos da lição do bambuzal. Um bambuzal, no momento da tempestade, curva até o chão, mas não quebra, porque possui raízes profundas que o sustentam durante o vendaval. Logo que a tempestade passa, o bambuzal volta ao normal, como se nada tivesse lhe acontecido. É assim que reage quem tem fé com raízes profundas. O sofrimento pode até lhe tirar o chão, mas não tira sua força de superação. Os momentos difíceis que enfrentamos são o termômetro que mede o grau da nossa fé. Se temos uma fé firme com raízes profundas, jamais sucumbiremos diante as intempéries da vida. O evangelho que a liturgia de hoje coloca diante de nós chama a nossa atenção sobre a importância de cultivarmos a fé. Foi o que faltou aos discípulos de Jesus no momento em que eles atravessavam para outra margem. O texto diz que os discípulos, ao serem surpreendidos por um forte vendaval, enquanto atravessavam para outra margem, entram em desespero, não se dando conta de que dentro daquela barca estava aquele que, mesmo dormindo, tinha o controle sobre tudo. O barulho do vento e das ondas do mar não acordaram Jesus. O que acordou Jesus foi a falta de fé dos discípulos. Ao ser acordado pelos discípulos, Jesus os repreende dizendo: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Com autoridade, Jesus ameaça o vento e o mar. E em seguida, fez-se uma grande calmaria. Mesmo convivendo diretamente com Jesus, presenciando todos os seus feitos, os discípulos até então pareciam não saber quem era Jesus. Quem é este homem que até o vento e o mar obedecem? Esse questionamento dos discípulos demonstrou uma falta de fé, pois quem tem fé
não se surpreende diante as proezas realizadas por Jesus, porque já está convicto do seu poder sobre todas as coisas. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós também somos parecidos com esses discípulos. Rezamos pedindo proteção a Deus, mas continuamos inseguros, com medo. Um sinal de que ainda não confiamos plenamente em Deus. Permanecer com medo diante de Jesus é ter os olhos vendados pela falta de fé. Ter fé não significa simplesmente acreditar em Deus. Ter fé é depositar a nossa segurança nele. É caminhar como se víssemos o invisível aos olhos humanos. A fé nos liberta. O medo nos aprisiona. Portanto, fé e medo não são compatíveis. Amém? Oremos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso em Cristo Jesus, ameace severamente todo o nosso medo e temores, toda a nossa insegurança e falta de equilíbrio psicológico, e os afaste de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a encontrarmos a calmaria serena e tranquila ao vosso lado. Graças, Senhor, graças, porque com Jesus estás no comando e na direção de nossas vidas. Somos vossas ovelhas e o Senhor nos conduz a águas tranquilas, restaura as nossas forças e nos guia por caminhos seguros. Porque em vós que nós acreditamos, confiamos e esperamos. Graças, Pai, glórias e louvores a vós, Senhor. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, rogai a Deus por nós, Mãe, ajuda-nos, para que em todas as situações desafiadoras e tempestuosas da nossa vida, lembremos-nos de buscar o Senhor e o invoquemos com fé e confiança. Que assim seja. Amém. Meu irmão, minha irmã, que você tenha um excelente e abençoado dia. Fique na paz de Jesus e até amanhã.